Não vos embriagueis com o vinho. O assunto do vídeo de hoje é um pensamento relacionado ao tema do vinho. E aqui o vinho que eu vou falar, ele também é a bebida, mas ele também vai entrar num tema um pouco mais reflexivo, alegórico. A gente vai abordar essa visão da falta de equilíbrio do ser humano, usando algumas analogias do nosso cotidiano e também alguns fatos históricos sobre o vinho, sobre o consumo de vinho na história e na época de Jesus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wilker Carvalho, eu tenho esse canal aqui já tem um tempo, a gente aqui fala de música, né? Temos projetos autorais, músicas autorais e temos alguns covers que eu e a minha mulher fazemos de voz e violão. E no meio dos vídeos de música eu sempre gosto de compartilhar meus pensamentos. Eu tenho um caderninho aqui onde eu comecei a anotar alguns pensamentos, comecei a fazer um estudo, pegando informações tanto na Bíblia Sagrada, né, que é a fonte da nossa vida, né? A gente tem a Bíblia, a Palavra de Deus, como um norte, né, para a gente seguir, e fazendo estudos na internet, usando também ferramentas de inteligência artificial para me ajudar na elaboração dos discursos, né, dos pensamentos, e também ajudar em fatos históricos. E eu já vou abrir o vídeo entrando nesse assunto. Bom, a gente tem visto que a igreja moderna ela está sofrendo de vários lados. Primeiro, a gente tem visto uma perseguição muito grande, né, que já vem de anos à igreja evangélica, ao povo cristão, num modo geral. A gente tem visto essa perseguição, só que a gente tem visto também um pouco de exagero quando a gente vai falar sobre a alegria, sobre o culto, sobre a pregação da palavra. E quando eu falo alegria, eu uso essa palavra aqui de forma ambígua, porque alegria é uma palavra muito boa, né? Ela é uma palavra que define muitas vezes a nossa vida com Deus, que depois que nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Jesus Cristo, a gente se torna pessoas mais alegres, a gente começa a enxergar melhor as provações, a gente começa a ser amado por Deus, pela igreja, a gente começa a amar as pessoas, a gente começa a perdoar as pessoas, e esses frutos vão gerando na gente alegria, né? Tudo que a gente faz vai refletindo de forma positiva na nossa vida, mesmo as coisas boas e as ruins também, né? Porém, quando a gente vai falar de vinho, que eu quero trazer para esse tema da alegria, é que a palavra de Deus ela pede que a gente seja equilibrado, né? Se você olhar a palavra do começo ao fim, você vai ver que Jesus ele nos instrui a ser pessoas equilibradas, né? E o que é o equilíbrio? O equilíbrio é você conseguir se manter firme em um posicionamento, em um ponto de vista, mesmo que as coisas meio que queiram pender, né? Quero puxar mais para a esquerda, mais para a direita. Você já andou de barco, né? Já passou num lugar onde precisava de equilíbrio, bicicleta, né? Para andar de bicicleta a gente precisa de equilíbrio. E a gente não pode pender para lado nenhum, a gente tem que ficar firme, a gente tem que ser reto, como uma flecha, né? E se caso a gente for virar para algum lado, a gente tem que virar mesmo de verdade, né? Fazer uma curva total e ficar naquele lado. É até uma analogia também do muro, né? Que o crente não pode ficar em cima do muro, né? A gente não pode ser talvez, a gente tem que ser sim, sim e não, não. E o equilíbrio ele também se baseia nisso. E quando a gente fala sobre não vos embriagueis, Jesus ele está falando também a respeito do vinho, né? Que o suco da uva no tempo de Jesus Cristo ele era consumido, era vinho mesmo, né? Um vinho igual o que a gente tem hoje. A grande diferença é que naquela época o vinho ele não era tão bem armazenado, ele passava por um processo muito rústico, né, de armazenamento, onde o produto do suco da uva, né, o vinho,
ele ficava muito ácido e muito embriagante. Ele causava muita embriaguez, porque ele era muito concentrado. Até o suco da uva mesmo, esses que a gente compra no supermercado, né? JP, tem um que eu compro bastante também, o Prats. Esses sucos, você tem que tomar ele com uma certa moderação. Por quê? Porque ele causa sonolência, ele causa tontura. Se você consumir demais, ele faz mal. E na época de Jesus, esses vinhos eles eram muito ácidos, e nas festas de casamento, o vinho ele representava alegria, fartura. Ele também era tido como uma bênção, né? Uma bênção para os noivos, né? Era algo a se orgulhar. Ter um bom vinho no casamento era algo a se orgulhar. E as festas de casamento, elas duravam de 3 a 7 dias. Então, era muitos dias o povo consumindo vinho. Então, o que as pessoas da época faziam para que o vinho não fosse tão alcoólico, não fosse tão embriagante, não causasse tanta embriaguez nas pessoas? O vinho ele era diluído em água, e eu vou te dar 2 motivos porque o vinho era diluído em água. O primeiro era para que ele causasse menos embriaguez, que ele fosse mais fraco. E o segundo era porque, na época, a água, o sistema de fornecimento de água das cidades, né, eram muito precários. Então, a água ela era muito impura. Então, era, de certa forma, comum as pessoas acrescentarem água no vinho, né? Ou acrescentarem vinho na água. Para quê? Para que a água ficasse um pouco mais consumível, né? Para que ela tivesse um pouco mais pura para ser bebida. Então era recomendado que colocasse um pouco de vinho na água para que a água pudesse ser consumida de uma forma mais agradável, né? Então a gente agora vai pegar um exemplo onde Jesus ele realizou o seu primeiro milagre, né, que foi numa festa de casamento, e a gente vai ler lá. Vamos abrir aí a sua Bíblia, se você puder usar a sua Bíblia de papel, né, porque o celular causa muita distração. Pega o celular, começa a chegar notificação, né, de redes sociais e tal. Vamos abrir lá, João 2, versículo 1, as bodas em Caná. Nessa situação aqui que a gente vai ler, Jesus ele foi convidado, né? Vamos ler que é melhor, né? 2:1. E ao terceiro dia fizeram-se algumas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, e encheram-nas até em cima. E ele lhes disse: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Bom, o que aconteceu aqui? Estava tendo a festa, como eu disse para vocês, a festa durava muito tempo, e dado o momento, Jesus como convidado, está ele e os discípulos lá, chegou Maria e falou para ele: Jesus, acabou o vinho, né? E Jesus deu uma resposta até intrigante para nós que lemos a Bíblia e conhecemos a palavra, e ele disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, acredito que esse milagre era um milagre que Jesus nem queria fazer, né? Porque, né, ele tinha outro propósito, e o propósito dele era fazer a vontade de Deus e não alegrar as pessoas e nem resolver problemas em festas de casamento, né? Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, bondade,
paciência, né? Foi lá, pegou os recipientes, né? As 6 talhas de pedra que eram usadas para a purificação dos judeus e mandou encher essas talhas de água e a água virou, a água se transformou em vinho. Aqui você que está ouvindo essa mensagem, você que está assistindo esse vídeo, por favor, não faça confusão, tá? Quando eu explico para você sobre o vinho ser diluído em água, eu não estou dizendo que Jesus pegou um pouquinho de vinho e diluiu em água para servir para as pessoas. Até porque Jesus não usou os odres, né, as talhas que estavam sem vinho, né? Ele usou outras talhas de pedra, que é as talhas de purificação aqui dos judeus. Jesus ele realizou um milagre, né? Jesus ele não fez nada dentro da nossa realidade, né? Jesus ele fez algo ali dentro do seu poder, da sua sabedoria, né? Dentro da sua beleza de ser homem e ser Deus. Então Jesus ele realizou um milagre. Tanto foi bom o milagre que Jesus fez que as pessoas que estavam no casamento consideraram que o vinho que serviu por último, que em tese pelo estudo aqui da palavra seria um vinho ruim, né? Porque primeiro a gente serve o bom, depois que o povo já está tonto, né? Depois que o povo já está completamente perdido, a gente serve um vinho de qualidade inferior, porque as pessoas nem vão perceber. E aí o esposo, né, o pessoal ali, foi muito elogiado por isso. E claro que essa palavra também, ela vai carregar uma série de analogias, a purificação, a milagres e o propósito de Jesus aqui na Terra, né, mas a gente não vai entrar tanto nisso. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo ele vai dar algumas recomendações a Timóteo, que é um pastor, né? Timóteo era um pastor aí, e Paulo não podia ir até lá, e Paulo então escrevia algumas cartas e enviava para Timóteo. E nessa carta, Paulo fala o seguinte, vamos lá, 1 Timóteo 5, 22. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. O que Paulo está falando aqui? Às vezes a gente vai orar pelas pessoas, às vezes a gente está com aquela sede de fazer a obra de Deus e a gente começa a fazer as coisas meio que no impulso, de forma precipitada, de forma ansiosa. Então Paulo ele recomenda que a gente tenha calma na hora de fazer esse tipo de coisa, né? E também para que ele se conservasse puro. O que é se conservar puro? É ter equilíbrio. Buscar regularmente a palavra de Deus, ter uma vida de oração, não ser dado aos vícios, não ser uma pessoa de índole. A própria palavra diz que nós devemos ser servos irrepreensíveis. Então não é que a gente vai viver uma vida perfeitinha, mas sim que a gente vai vigiar para que a gente não seja julgado, não seja apontado o tempo todo. As pessoas julgam a gente mesmo, se você não fizer nada, as pessoas ainda vão falar de você. Mas evite certos comportamentos. Então isso aqui entra também na questão do vinho, da alegria, né? Não, porque a alegria, a gente está aqui embriagado pela alegria, né? Por tudo que a gente tem conquistado, então vamos fazer mais e melhor. E quando a gente começa a fazer muito, a gente começa a exagerar. Vamos para o 23. E Paulo fala assim para ele, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então você vê que mesmo Timóteo sendo um homem de Deus, um pregador, né, alguém que estava ali fazendo a obra do Senhor, ele sofria de algumas enfermidades, ele tinha algumas enfermidades. Então Paulo recomendou que ele tomasse um pouquinho de vinho misturado com água. E isso tem um pouco a ver com o tema do que eu estou falando, que confirma o dado histórico que era comum as pessoas colocarem um pouco de vinho na água, seja pela recomendação de Paulo, porque Timóteo tinha
uma enfermidade ali que não explica muito bem, e também pelo consumo diário do vinho, porque o vinho era muito comum de ser bebido naquela época, ele meio que fazia parte da refeição das pessoas, né? Assim como na sua casa, muitas vezes você vai almoçar no domingo e não pode faltar um refrigerante, naquela época não podia faltar vinho, né? Então, ele era consumido ou diluído ou uma porção maior de água e uma pequena porção de vinho para fazer esse contrapeso, tanto por causa da qualidade da água, quanto que para que se evitasse a embriaguez. Quando a gente fala sobre alegria, embriaguez, quando a gente fala sobre o consumo de vinho, é bom a gente lembrar também da história de Noé. Noé foi um homem que todo mundo conhece a história dele, né? Noé foi aquele que construiu a arca, né? Que livrou a família dele e um casal de cada animal do dilúvio. E Noé, ele teve um problema sério com o vinho, né? Eu não sei se você sabe, mas eu vou mostrar para você. Gênesis capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Uma vinha é uma plantação de parreiras, né? De pé de uva, né? E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. O que é descobriu-se no meio da sua tenda? Noé tirou a sua roupa, porque estava, né? Estava alto, ficou alto, exagerou. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Cão era um dos filhos, né, ali da parentela de Noé. Tá? Quando você vê, você que não tem hábito de ler a Bíblia, você que não conhece a história bíblica, fala Cão. Né? Cão era o nome de uma pessoa. E eles viram Noé descoberto. Né? Então isso ficou muito ruim para Noé. Versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E vindo virados para trás, eles foram de costas para não ver a nudez do pai. Cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E Noé ficou muito bravo. Depois, se você puder ler a história completa, você vai entender. E o que eu estou querendo dizer com isso aqui? O que significa tudo isso? Entre analogia e história. Colocando isso aqui para a nossa vida. Esses dias foi debate, aí a gente conversou sobre isso lá na casa da minha família, né, sobre vinho. Que as pessoas ainda perguntam, né? Mas pode beber? Né? Posso beber cerveja? Posso beber isso? Meu irmão, na Bíblia você vai ver personagens bíblicos que tomavam vinho, você vai ver personagens bíblicos que se embebedaram, você vai ver o próprio Jesus multiplicando o vinho, porque o vinho ele é produto de uma fruta que Deus fez. Lá na época do Jardim do Éden, Deus fez inúmeras árvores frutíferas e Adão tinha a tarefa de nomear as frutas, nomear as coisas que tinham no jardim, inclusive os animais. E quando a gente vê que Deus ele fez algo para que o ser humano consumisse, ele esperava de nós que nós tivéssemos equilíbrio. Eu queria que você focasse na palavra equilíbrio. Tem até um ditado que diz que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Né? Rir é muito bom, mas você rir demais também não é bom. A pessoa que fala, eu sou um cara muito falante, e de uns anos para cá eu percebi que eu falava muito. E o hábito de falar muito me prejudicava demais, porque eu magoava as pessoas, eu falava coisas que não devia, porque era igual uma roda d'água, né? E aí você começa a falar muito, você se prejudica, você prejudica os outros, né? Você começa a criar assuntos porque você não consegue simplesmente parar de falar, fechar a boca. E
Isso é falta de equilíbrio, isso é excesso. E aí você fala, Wilker, mas e voltando lá sobre o vinho, se eu quiser eu posso beber? Se você quiser, você pode beber. Mas a pergunta que eu te faço é, você vai ter equilíbrio? Eu, particularmente, procuro não beber. Né? Eu já experimentei cerveja, já experimentei vinho, sim, na minha adolescência, quando eu era mais jovem, mas depois, ainda mais depois que eu conheci a palavra, aí eu preferi não beber de verdade, porque eu vi o que a bebida fez na minha família, afetou pessoas muito queridas, né? Pessoas muito amadas, pessoas que tiveram problemas com vício, que não conseguiam parar de beber, que não podiam olhar uma garrafa, que queriam beber e beber tudo até morrer. Né? Pessoas que às vezes bebem para esquecer os problemas, pessoas que às vezes bebem com a desculpa de se alegrar, porque se não beber não consegue falar que ama a esposa, se não beber não consegue falar que ama os filhos, se não beber não consegue se reunir num almoço de família, porque ele não vê por que aquilo acontecer. E o vinho, o excesso do álcool, ele é prejudicial. Então, tudo aquilo que você vai consumir e você não tem equilíbrio torna-se prejudicial. Refrigerante. Você pode beber refrigerante? Pode. Refrigerante faz mal? Faz. Faz mal. Porque aumenta a tua glicose, caso de diabetes, dá problema com obesidade, né? Problema de açúcar. Wilker, eu posso beber café? Pode. Mas eu posso beber muito café? Não. Porque o café ele ataca uma série de neurotransmissores, né, no nosso cérebro, ele aumenta o nosso foco, ele aumenta a adrenalina, né, as pessoas que treinam tomam muita cafeína, e o café ele deve ser consumido de forma moderada. Wilker, eu posso beber água? Pode, a água faz muito bem. Recomendação que a gente beba no mínimo 2 litros de água por dia, certo? Mas e se eu quiser beber 5 litros de água? Vai fazer mal também. A água também faz mal. Assim como comer. Eu posso comer batata frita? Eu posso comer hambúrguer? Eu posso comer churrasco? Pode, mas qualquer coisa que você vai fazer sem equilíbrio, vai fazer em excesso, vai te prejudicar. Vai te prejudicar. No meu caso, eu tive já problemas de estafa, né? Problema de crise de pânico, ataque de ansiedade, ataque de pânico. Por quê? Porque excesso de trabalho, excesso de preocupação, né? Eu sou uma pessoa que vive no futuro e eu tenho um desequilíbrio, né? Isso está desequilibrando o meu fisiológico. Então eu tenho uma série de problemas por causa disso. Por quê? Porque eu não consegui ter equilíbrio na minha vida financeira, não consegui ter equilíbrio na minha vida laboral, né? Na minha vida de trabalho. Então, meus queridos irmãos, quando eu falo para vocês a respeito de equilíbrio, a respeito do vinho, da alegria, a respeito do consumo dessas coisas, eu estou falando para que você tenha equilíbrio. Se você não consegue ter equilíbrio, é melhor não beber. Como Paulo falou para Timóteo, conserve-se puro. E um preço que nós cristãos, que nós crentes, que nós cremos na palavra, temos que pagar é o de renunciar a nós mesmos. Eu renunciei a um monte de coisas que eu quero, que eu gosto, que eu acho legal, mas Deus não acha legal. Deus não gosta. Então é melhor que eu não faça. Mas e se eu fizer só um pouquinho? Se eu conseguir me controlar? Pode ser que alguém veja eu fazendo e a pessoa que está me vendo fazer não tem controle sobre si. Então talvez eu estou incentivando aquela pessoa a fazer. Então é melhor não fazer, né? Eu até fui ali embaixo comprar uma garrafinha de água e não tinha água lá embaixo e eu acabei comprando um chazinho aqui para tomar. E esse chá é muito bom, é um chazinho de pêssego, mas esse chá, se você beber muito, ele também vai fazer mal. Por quê? Porque ele tem cafeína, ele tem açúcar, então pode atacar alguma região do seu corpo. Então, pode beber uma garrafinha de 300 ml? Lógico, eu posso beber 5 litros, 2 litros de chá num dia só, vai fazer mal. Então, tudo que você for consumir, que você não tiver equilíbrio, e coisas que você vai consumir, como o álcool, que ele tem um papel inibidor. O álcool, ele deixa você desinibido, ele tira os seus bloqueios. Então, se você consumir demais,
você vai falar muito, você vai fazer coisas que você não gosta, você vai ter embriaguez, você vai ter sonolência. Por que tantos acidentes acontecem? Porque as pessoas bebem muito e vão dirigir, e aí chega lá, o corpo entra em estado de relaxamento, a pessoa apaga e é onde acontece um acidente. Então, para você que quer pecar, nenhum desses argumentos que eu dei aqui serão suficientes. Você ainda vai sair desse vídeo aqui se questionando e perguntando. Mas você que não quer pecar, você vai entender. Você já entendeu o que eu estava falando. Certo? Então é isso. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar o vídeo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento agradeço ao Senhor por esses minutos que a gente passou aqui na Tua presença, aprendendo do Senhor, porque essa palavra falou comigo, e ela também falou com a pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Eu venho pedir, meu Deus, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê um espírito de discernimento, de equilíbrio, de mansidão, para que a gente não se embriague tanto com as coisas desse mundo, seja com bebida, com filmes, com atitudes, com excessos que a gente pode cometer, mas também na nossa vida espiritual, porque muitas vezes a gente, na ânsia de buscar ao Senhor, na ânsia de querer estar com o Senhor, a gente começa a agir de forma desregrada, descontrolada, nós vamos perdendo a mão, nós vamos perdendo o controle. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor, meu Deus, venha nos direcionar, nos dirigir. Eu te agradeço pelo pão que o Senhor nos deu hoje, te agradeço pela saúde, pelo livramento, pela provisão, por tudo que o Senhor acrescentou na nossa vida, por cada milagre, cada momento que nós tivemos a oportunidade de fazer melhor. E eu também peço que o Senhor proteja e guarde a nossa casa, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que elas se interessem cada vez mais pelo Senhor, por causa dessa palavra que elas ouviram hoje, que elas venham aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço, Pai. Amém. Bom, é isso. Espero você no próximo vídeo, tá? E se você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa aí nos comentários, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para te responder. E eu vou pedir também para você se inscrever aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui para você se inscrever e um botãozinho também para você clicar nas notificações, que é o sino. Você clica no sininho para ser notificado quando a gente postar uma música ou quando a gente postar aqui um momento de meditação na palavra, certo? Só um abraço para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.